Influenciadores digitais relatam que receberam proposta para questionar a liquidação do Banco Master nas redes sociais. Segundo os relatos, a oferta previa remuneração milionária para divulgar a narrativa de que o Banco Central teria agido de forma precipitada ao decretar a intervenção na instituição. Os influenciadores Rony Gabriel e Juliana Moreira Leite afirmam ter recebido contatos para publicar vídeos questionando a decisão do Banco Central. A proposta era reforçar um despacho do Tribunal de Contas da União que apontou indícios de pressa no processo de liquidação do Master. A operação foi batizada de Projeto DV, em referência a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo os influenciadores, o trabalho exigia assinatura de acordo de confidencialidade e previa a multa de até R$800 mil em caso de vazamento. Nenhum dos dois aceitou a proposta. Ambos afirmam que o objetivo era lançar dúvidas sobre a atuação do Banco Central e sugerir que haveria interesses políticos e econômicos por trás da liquidação. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Rony Gabriel, ele que é vereador do PL em Erechim, no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Agradeço a gentileza de conversar conosco nesta terça-feira. E eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência, muita gente não sabe como é que funciona. Como é que foi essa abordagem que o senhor recebeu pela rede social? Foi via Instagram? Como é que foi? O que eles sugeriram e quais foram os termos da proposta? Aquilo que o senhor consegue trazer para a gente de ordem prática, né, nessa possível publicação na rede social. Boa noite. Boa noite, primeiramente é um prazer enorme estar aqui com vocês, o trabalho de vocês é excelente e muito importante para o nosso Brasil. Uma agência de marketing, por assim dizer, né, entrou em contato comigo através do meu assessor, Nathan Ribeiro, enviando que gostaria de falar comigo por causa do meu alcance nas redes sociais, principalmente, né? Hoje eu tenho 1,7 milhões de seguidores apenas no Instagram, uma quantidade muito grande de views, e eles queriam trazer um projeto, mas para isso precisava assinar um acordo de confidencialidade, né? Na proposta eles diziam, são informações importantes, que é de interesse do Rony Gabriel, no sentido de que trata do sistema, trata do Centrão, e eles sabem que eu faço análises políticas, né? Essas análises acabam atingindo milhões de pessoas e assim por diante, e pediram para assinar um contrato de confidencialidade. Nesse contrato de confidencialidade, previu uma multa de R$800 mil, né, um valor bastante considerável, assim. Enfim, o meu assessor entrou em contato comigo e disse, o que você acha? Falei, vamos ver o que eles têm para falar, assina esse contrato, só um contrato de confidencialidade, né, minha área de estudo, inclusive, sou formado em Direito e tal, meu outro assessor é advogado, tudo bem. Entraram em contato comigo, essa empresa, e durante as tratativas fomos conversando sobre os assuntos e... Olha aqui, estão me ligando, só um minuto, perdão. Conversando sobre o assunto, eles abriram qual que era o interesse deles quanto à questão do contrato, o que nós deveríamos fazer, o que eles queriam de mim quando foram perguntados. Eles representavam os interesses do Daniel Vorcaro, né, o projeto DV, que se chama, né, do Banco Master, no sentido de que era para fazer vídeos descredibilizando, de certa forma, o Banco Central, no sentido de fazer parecer que a liquidação do Banco Master foi muito rápida, no sentido de parecer que aquilo foi feito de forma ilegal e que deveria ter uma investigação. Muito se baseava, inclusive, numa reportagem que reforçava um despacho do TCU na época, se eu não me engano, do jornal Metrópolis. Posteriormente a isso, eu questionei sobre que eu teria que ter mais informações, porque no momento da conversa eles colocavam como se de fato o Daniel fosse uma vítima daquilo e que essa era a verdade que nós deveríamos reproduzir e replicar. A partir disso, eu falei para ele que gostaria de mais informações e pedi alguns modelos, ele me mandou alguns modelos de alguns influenciadores, né, que fizeram, enfim, esse material para eles, e deixaram claro que tinham uma remuneração, um valor, né, disponível para esse tipo de conteúdo, e era um valor bem considerável, acima, inclusive, dessa cláusula de multa, né, essa cláusula rescisória. Falei para eles que eu teria que ter mais informações, enfim, comecei a dar uma enrolada ali para entender de fato do que se tratava. Foi quando eles falaram que, se necessário, inclusive, poderiam me levar até São Paulo para falar com as pessoas certas e tal, que iam me explicar tudo da forma que teria que ser sido feito.
E eu falei, a gente entra em contato novamente. Deu mais ou menos 1 hora. Vim para casa, pensei, conversei com meus familiares, falei que estava estranho isso e tal, uma situação diferente, porque até o momento ali, né, que a gente é pego de surpresa, a gente acredita que o contrato é de marketing, quer fazer alguma coisa. Eu nunca fiz isso, não sou acostumado a fazer isso, eu faço análises políticas lá no meu perfil. Achei estranho e óbvio que fui estudar sobre o caso, mandei uma mensagem de recusa, disse, não tenho interesse, né, não cheguei a pegar o material, não cheguei a nem sequer discutir valores com eles, apenas ficou claro que era um valor milionário, né, que gostariam de investir, enfim. E a partir disso eu fiz a recusa e ficou por isso mesmo. Aí a gente viu ali que alguns influenciadores fizeram esse tipo de material. Agora, eu dizer para vocês que esses influenciadores fizeram porque acreditam mesmo nisso ou porque foram pagos, aí é uma situação, né, que vai muito além daquilo que eu sei, né? Passaram os dias e veio ontem esse despacho do TCU, né, que ele é exatamente aquilo que eles estavam pedindo para criar uma narrativa quanto a isso há 15, 20 dias atrás. Vereador, só desculpa interromper, mas só para tirar uma dúvida, o senhor disse que assinou o contrato de confidencialidade e que ali teria uma remuneração considerável, mas eles não disseram, não informaram o valor da remuneração. O senhor disse que seria superior ao valor da multa de 800 mil, né? Mas em relação à remuneração, o senhor não tem uma ideia? Não tenho uma ideia, porque no contrato de confidencialidade ele não tratava da remuneração, apenas da cláusula, da multa em si, tá? Que era de 800 mil. Agora, teria sido feito um contrato de trabalho caso eu tivesse aceitado, e a única coisa que ficou clara é que eram valores milionários que eles estavam dispostos a pagar por isso. Isso ficou muito claro durante a conversa verbal que eu tive com essa empresa, essa agência que foi contratada aí, segundo eles mesmos, pelo Daniel Vorcaro. E aí, com o passar do tempo, ontem veio essa decisão aí do TCU, e eu vendo isso, sabendo que poderia dar em pizza, acompanhando tudo isso, porque se acabar a liquidação, se não houver a liquidação do Banco Master, esses documentos podem não ser investigados, pode parecer que não houve nada de errado, ou dali a pouco ele ser indenizado, e muito se fala, através da própria imprensa, que o Daniel Vorcaro talvez poderia entregar pessoas, enfim, tem a situação do Alexandre de Moraes com a esposa também, que tem contrato com ele, ou seja, tem muitas situações que precisam ser investigadas. Ou seja, o que foi que eu entendi? Que foi criada uma narrativa há alguns dias já, exatamente para chegar nesse momento de ter essa decisão do TCU, e essa decisão parecer uma decisão que fosse comum, que já estivesse no inconsciente coletivo. E por isso eles contrataram esses influenciadores para trazer esse outro lado, descredibilizar o Banco Central. Quando eu vi isso, eu pensei ontem aqui em casa, sabendo que eu tinha essa informação, e decidi que eu ia abrir, né, fiz um vídeo lá nas redes sociais, no meu Instagram, explicando para as pessoas como que aconteceu, por que não pode acontecer isso, que a investigação tem que acontecer. Enfim, agora eu matei no peito aí essa multa aí, vamos ver, provavelmente eles vão me processar, enfim, tentar executar essa multa, e aí a gente vê o que faz, se defende. Nós estamos conversando com o Rony Gabriel, ele que é vereador em Erechim, no Rio Grande do Sul. Deixa eu incluir Carlo Cauti também nessa conversa, que aliás foi ele quem viabilizou essa entrevista com o vereador. Diga, Cauti. Boa noite, vereador. Obrigado pela disponibilidade. Vereador, só para a gente então esclarecer para o nosso público. Uma agência que dizia ser amando do Daniel Vorcaro, do Banco Master, entrou em contato com o senhor e com outros influenciadores para recrutar, de fato, uma milícia digital e difamar o Banco Central. Informação que chega hoje também que a Febraban também foi alvo de uma série de ataques coordenados nas redes sociais para difamar a instituição na atuação do caso do Banco Master. Então, na sua opinião, isso tudo é algo coordenado? O senhor conversou com outros influenciadores também? Havia a ideia de fazer algo também nas próximas semanas ou era uma ação única? Eu conversei com a Juliana Leite, porque ela também recusou a proposta, né? Depois que eu lancei o vídeo, né? Depois que eu resolvi expor isso, né? De forma pública, a Juliana também entrou em contato comigo e disse que recusou a proposta, inclusive a própria Globo nos procurou, a Malu Gaspar, André Sadio, o pessoal, enfim, isso acabou tomando uma repercussão nacional, obviamente. Sobre os outros influenciadores, o que eu posso dizer? Eu recebi alguns modelos de como eu deveria fazer aqueles vídeos de alguns influenciadores, se eu não me engano, 4 influenciadores naquele momento. Então, com aqueles modelos ali, eu sei que aqueles ali
possivelmente, né, podem ter sido contratados baseados nos modelos, e isso é tão irônico porque a própria empresa faz um contrato de confidenciabilidade, mas a própria empresa não mantém a confidenciabilidade com os outros, né, que fizeram, né, e assinaram o contrato com eles. Enfim, é uma coisa muito irônica, né, da parte desse pessoal. E esses ataques coordenados, como a página Alfinetei, por exemplo, que todo mundo sabe que faz parte da Mind 8, que já foi um caso de polêmica aqui no Brasil há um tempo atrás, é uma página que fez uma postagem sobre isso. É uma página que fala da Virgínia, fala de fofoca, e do nada veio falar de Banco Master, questionando sobre a questão da liquidação do Banco Master quanto ao Banco Central. Então a gente sabe que sim, isso é um fato. Houve sim uma coordenação, há uma ou mais empresas ligadas ao Banco Master, aí, ao Daniel Vorcaro, não posso dizer se é o CNPJ ou a pessoa em si, que está contratando pessoas. Sim, eu recebi esse contato, sim. Tem uma cláusula de confidencialidade, eu resolvi abrir sim, porque eu sei que a segurança jurídica e financeira do país está muito acima disso. Complementando, vereador, desculpa, Paulo, só complementando. O senhor, quer dizer, que o senhor recebeu vídeos de outros influenciadores que já tinham atuado para aquela agência como modelos para se inspirar, fazer a mesma coisa. O senhor pode citar quais são os nomes desses influenciadores, por favor? Eu não tenho aqui em mente agora, mas eu passei isso para o pessoal da Globo, na Amalo Gaspar, mas eu recebi alguns. Eu posso olhar, se vocês me permitirem, eu estou com o celular aqui, eu posso olhar. Me dá só um minutinho. Até a Juliana Milk, que o senhor comentou, ela é apresentadora, participa aqui de Oeste com Elas. Nós conversamos com ela hoje mais cedo, ela confirmou que recebeu essa proposta, não avançou, não chegou nem a assinar o contrato de confidencialidade, mas ela confirmou sim as informações para a gente, que havia também recebido de uma outra agência, eu não me recordo também o nome, modelos de vídeos de outros influenciadores de como deveria ser, né, o formato desse conteúdo para ser publicado na rede social. A Juliana Milk tem 1.400.000 seguidores, né, na sua página, então ela também confirmou essa mesma informação. O nome, só para complementar, Paulo, o nome da agência é complicada, né? O NLTD Network Brasil, né? Então é um nome complicado para se lembrar. Desculpe, vereador, continuando. Vocês me fizeram a pergunta de quais foram os modelos que eles me enviaram, e antes de eu passar esses nomes, quero deixar uma coisa clara. Quem me passou esses modelos foi a própria empresa, ou seja, existe um contrato de confidencialidade com esses influenciadores. Quem quebrou foi a própria empresa, né? Então, os modelos que eles me enviaram é do Paulo Cardoso, lá no Instagram, 2 modelos dele, Marcelo Renault também fez um vídeo. Eles me enviaram de um André Dias e também de uma moça chamada Carol Dias. Esses foram os modelos que eles me enviaram, dizendo que era mais ou menos aquela linha que eu deveria seguir. Bom, vereador, deixa eu passar aqui para o André Marcília, que também tem uma pergunta para o senhor. Tudo bom, vereador? Boa noite, bem-vindo, prazer falar André, contigo. Tudo bem. Olha, a minha pergunta é a seguinte, o senhor chegou a mencionar isso, eu quero insistir no ponto de que você se surpreendeu algum tempo depois com o TCU anunciando que iria inspecionar, com a decisão que agora a gente tem já conhecida dessa inspeção. Quer dizer, quando você foi procurado, ou quando esses influenciadores foram procurados, ainda não havia essa notícia, o TCU não estava no radar, ninguém sabia que poderia acontecer isso, e aí eu explico o porquê dessa questão, porque, quer dizer, como é que eles sabiam que o TCU iria por esse caminho? Se eles investiram nisso, talvez pudesse o entorno do Banco Master já saber, sabe-se lá por quais meios, que o TCU seguiria esse caminho. O senhor teve essa impressão também agora, ao saber dos caminhos que o TCU tomará? André, foi exatamente por esse motivo que eu decidi matar no peito essa cláusula de confidencialidade e abrir isso a público. Foi exatamente por esse motivo que você citou. A época, né, que começou, que fez as tratativas, eu vi que já tinha alguns vídeos feitos um dia antes, já falava que o TCU tinha dado 72 horas para fazer uma inspeção, algo nesse sentido aí. Isso já havia. Mas quando o TCU toma aquela decisão, essa possibilidade até de anulação, né, em alguns momentos, embora a gente entenda que o TCU não tem esse poder, mas a gente está falando de Brasil, eu estou sendo muito sincero aqui com vocês,
quando eu vi que existia uma possibilidade de acabar em pizza, que isso não pudesse ter uma investigação, e lembrando que o objeto, inclusive, da CPMI é esse. Se não tiver mais esse objeto, se não tiver mais a questão da liquidação do banco, não se tem acesso às informações, não se tem acesso às provas. E vendo essa possibilidade, vendo que isso poderia acontecer, foi exatamente por esse motivo, por ter tido essa impressão de que já havia uma questão coordenada no sentido de, primeiramente, dar uma notoriedade para parecer que aquilo fazia sentido, e, num segundo momento, essa decisão ter sido tomada, que, ao meu ver, isso é opinião e não uma afirmação, não foi nada técnica do TCU, e sim para beneficiar algumas pessoas. Vereador, deixa eu aproveitar, pedir licença para o senhor para a gente mostrar uma imagem desse acordo de confidencialidade que foi enviado para o senhor. A gente também recebeu uma cópia, só para quem nos acompanha também acompanhar direitinho essa história. Tem ali a cláusula 1, que é o objeto. Então tá lá, o presente acordo tem por objeto a proteção de todas as informações confidenciais às quais a parte receptora venha a ter acesso em razão de conversas, reuniões, documentos, mensagens, materiais, análises ou qualquer interação relacionadas a projetos conduzidos pela, essa é a agência, o nome, né? O NLTD, incluindo, mas não se limitando, ao projeto estratégico em questão, denominado, por enquanto, Projeto DV, que depois descobriu-se que refere-se aí a Daniel Vorcaro, presidente, dono do Banco Master. E ali, a cláusula 1.1, este acordo aplica-se independentemente de haver contratação formal, prestação de serviços, vínculo empregatício ou societário entre as partes. Então, esse acordo de confidencialidade o senhor assinou e agora vai ter que judicialmente, não sei se já tem alguma ação, se eles notificaram o senhor extrajudicial, como é que vai ser os próximos passos, o que a sua assessoria jurídica diz a respeito da sua postura agora, né, de dar publicidade a esse acordo e essa aproximação que fez a agência. O Marcília quer complementar? Eu só quero dizer ao senhor que se o senhor for processado pelo Banco Master em razão disso, uma coisa eu posso garantir, não será a esposa do ministro Moraes que atuará no caso, porque ela não atua em nenhum, embora ela tivesse sido contratada pelo banco. Essa foi uma decisão minha, né, tomada por mim mesmo, no sentido de ter entendido a necessidade de que isso fosse exposto nesse momento. Até porque, se é uma estratégia que se usa de descredibilizar uma instituição, no sentido de, tratando do Banco Central, né, e sobre aquela liquidação do Banco Master, e sabendo sobre os impactos que isso poderia causar, a gente entende que a descredibilização nesse momento, talvez, e falo isso, né, de forma opinativa novamente, deva ser colocada no TCU, né, não no Banco Central. Acho que eu não estou aqui para fazer juízo de valor, não estou aqui para acusar ninguém. Eu estou aqui apenas querendo que as coisas sejam investigadas. E se tinha o interesse de se fazer uma narrativa para chegar num ponto X, que é um ponto que vai impactar a vida de pessoas, impactar aquelas pessoas que porventura colocaram dinheiro nos fundos de pensão, impactar aquelas pessoas que porventura confiaram, que porventura perderam seu capital, impactar todas as pessoas que podem estar envolvidas nisso, realmente eu acho que é algo muito maior do que R$800 mil aí. Eu tenho certeza que depois a gente vê como se defende. Não fui citado ainda, até o momento não pediram para tirar o conteúdo das redes, e se pedirem, agora já tem matéria jornalística no Brasil inteiro, eu acho que vai ficar muito pior para eles se eles fizerem isso, vierem para cima de mim, e ainda vai ser uma confissão no sentido de demonstrar que de fato havia um acordo de confidencialidade, ele está ali, o contrato está ali, e não tem como eles negarem isso. Mesmo ele perguntar se houve um contato posterior aí com a agência, mas por enquanto, silêncio então, vereador. Zero. O senhor recebeu alguma ameaça? Não sei que estejam me ligando nesse momento. O senhor recebeu alguma ameaça? Alguém tentou entrar em contato com o senhor para retirar esse conteúdo? Enfim, algum tipo de coação desde ontem, quando o senhor decidiu dar publicidade a esse fato? O fato das minhas redes sociais, elas, principalmente o meu Instagram, ele ter um engajamento muito bom. É um vídeo que já pegou mais de 1 milhão de visualizações, antes mesmo, postei ontem, 11 da noite, hoje de manhã já tinha mais de 1 milhão de visualizações, já está com 2 milhões e 200, e já tem matéria na Globo, então não faz mais sentido pedir para retirar o vídeo, né? No vídeo eu disse, baixem esse vídeo. Quando eu fiz a denúncia, eu disse, baixem esse vídeo, porque vocês vão precisar desse vídeo. Eu não sei o que vai acontecer com as minhas redes sociais, eu não sei o que pode acontecer a partir de agora. Quanto a ameaças, até o momento, se fizeram, eu não vi, porque eu não consigo ler todas as mensagens que eu recebo no meu Instagram e WhatsApp também, a gente consegue selecionar ali. Mas a gente está tomando um certo cuidado, sim,
em algumas questões, porque a gente entende que mexeu num vespeiro grande. E esse pode ser o primeiro passo, e é uma coisa que eu preciso dizer para vocês. Muitas vezes as pessoas estão em casa, estão assistindo, elas não sabem o poder que as pessoas têm. Se todo mundo ficar quieto, se todo mundo ficar calado diante das injustiças, de tudo que está acontecendo no Brasil, esse país não vai mudar. Entende? Então, o dinheiro não pode comprar todo mundo. O dinheiro não pode comprar o silêncio de todo mundo. E se a gente continuar nisso, eu não sei até que ponto isso vai acontecer, até que ponto as injustiças vão acontecer. Até há pouco mesmo vocês estavam falando do que aconteceu ali com o presidente Bolsonaro, no sentido de que a gente sabe que foi um processo que não seguiu os ritos do devido processo legal, um processo que não respeitou sequer o duplo grau de jurisdição, foi direto para o STF, igual esse próprio caso do Banco Master está no STF. Ou seja, a gente vê esses absurdos acontecendo diante dos nossos olhos e ninguém faz absolutamente nada, por medo, por receio ou porque é comprado. E o povo brasileiro precisa entender. A minha atitude, eu sou um vereador de Erechim, uma cidade de 100 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul hoje, embora tenha uma grande influência nas redes sociais, mas a minha atitude aqui hoje pode desencadear uma repercussão midiática tão grande, que pode fazer com que o TCU não faça esse absurdo, que pessoas não sejam lesadas, que as investigações avancem e que cheguem nas pessoas que realmente estão envolvidas nesse caso. Então as pessoas elas têm que se levantar, elas têm que levantar a voz, elas têm que parar de baixar a cabeça para as pessoas que estão fazendo mal para o nosso país. Elas têm que simplesmente olhar e dizer o certo é certo, a grama é verde, o céu é azul, e a gente tem que seguir e fazer o correto. E disso eu decidi não abrir mão. Então, talvez virão ameaças, talvez eu tenha que aumentar minha segurança, talvez eu tenha que pagar essa multa do Satanás aí, talvez, eu não sei, mas não dá para ficar calado. Na situação que o Brasil está hoje, não dá para ficar calado. Nós conversamos com o vereador Rony Gabriel, ele que é de Erechim, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Bom trabalho para o senhor. Até uma próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo espaço.